Olá, meninos e meninas. As nossas células têm tempo de meia-vida, é isso mesmo. As células da pele, por exemplo, elas têm um rejuvenescimento quase que diário. As nossas hemácias, por exemplo, elas têm uma meia-vida de cerca de 3 a 4 meses. E processos mitóticos, a mitose vai acontecendo para que essas células possam ser recicladas. Entretanto, aqueles produtos, aqueles compostos que a célula possuía, muitas das vezes sofrem degradação. Quando nós temos um processo inflamatório, quando um tecido está inflamado, nós temos uma perda da homeostasia. Então, mais células, nesse caso, nos tecidos lesionados por processos inflamatórios, vão ser destruídas. E essas células destruídas liberam um ácido graxo, conhecido como ácido araquidônico, que vai entrar na cascata do ácido araquidônico. A cascata do ácido araquidônico, por meio das enzimas conhecidas como ciclooxigenases, degradam esse ácido graxo e converte ele nos eicosanoides. Nós produzimos eicosanoides de forma homeostática e em processos inflamatórios infecciosos, nós produzimos eicosanoides em grandes quantidades, o que vai aumentar o processo inflamatório, o que vai aumentar a inflamação naquele tecido. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos e aprender bioquímica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Na nossa quinta e última aula a respeito dos lipídios, para essa primeira parte, nós vamos discutir hoje sobre os eicosanoides e seus derivados e sobre as lipoproteínas. São dois assuntos muito importantes, principalmente para as disciplinas de imunologia e de bioquímica. Antes de começar o assunto, eu queria pedir para vocês, se essas aulas estão ajudando vocês a entender esses conteúdos, está ajudando vocês a estudarem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o joinha e de compartilhar com os colegas de vocês. Bom, falando aqui dos eicosanoides são compostos lipídicos produzidos no nosso organismo como um todo. Eles são produzidos em células diversas. Antes de dar o exemplo dos eicosanoides de fato, eu queria voltar aqui no assunto da introdução dessa aula, para a gente entender aqui a cascata do ácido araquidônico e o processo inflamatório, que é fundamental para o assunto dessa aula de hoje. Então veja bem, na nossa membrana plasmática, nós temos fosfolipídios. Os fosfolipídios são a união de um ácido graxo de cadeia longa com um grupo fosfato. Nós já estudamos isso em outras aulas. Dentro desses ácidos graxos de cadeia longa, nós temos a presença do ácido araquidônico, que é um ácido graxo de 20 carbonos, contendo 4 insaturações. Ele é um ácido graxo essencial, a gente adquire ele através da nossa alimentação, através da dieta. Quando uma célula é destruída, o ácido araquidônico ele é convertido em outros compostos por ação enzimática, principalmente em se tratando das enzimas aqui conhecidas como ciclooxigenases, as famosas COX, COX-1, COX-2, COX-3. E aí, quando isso ocorre, o ácido araquidônico ele é transformado em outros compostos. Os principais compostos que o ácido araquidônico é transformado são conhecidos como eicosanoides. Então, eicosanoides eu trouxe como exemplo aqui as prostaglandinas, os tromboxanos ou tromboxanas, as prostaciclinas, que são derivadas das prostaglandinas, e, por último, os leucotrienos. E essas moléculas da esquerda estão representando cada uma dessas classes. Então, veja bem, das prostaglandinas que nós temos, a gente tem várias, as nossas células produzem várias, eu trouxe a PGA1,
que é essa estrutura química aqui. Então, veja bem, todas as vezes que a gente tem destruição de célula, o ácido araquidônico é convertido em eicosanoides. Os eicosanoides são extremamente importantes para manter a homeostasia, o equilíbrio do nosso organismo, o funcionamento normal das nossas células. Em processos inflamatórios, onde nós temos aí a lesão de um tecido, mais células naquele local estão sendo destruídas. Então, mais eicosanoides nós estamos produzindo. E aí nós entramos no que nós conhecemos como resposta inflamatória ou processo inflamatório. Então, essas moléculas, além de ter funções específicas, que nós vamos discutir daqui a pouquinho, elas são chamadas de substâncias ou moléculas pró-inflamatórias. Elas são a favor da inflamação, elas auxiliam no processo inflamatório. Elas pedem principalmente ajuda para que células e outros compostos mais possam chegar no local da inflamação para ajudar a combater aquele processo infeccioso ou aquele corpo estranho, aquele agente estranho que está atacando aquele tecido. Tudo bem? A principal molécula, o principal grupo para nós aqui são as prostaglandinas. Então, as prostaglandinas são pró-inflamatórias. Elas ajudam no processo de causar febre, elas ajudam no processo inflamatório de forma geral, no processo de ajuda ao sistema imunológico. Tudo bem? A PGA1, além de ser aí uma prostaglandina pró-inflamatória, ela também está associada com a produção de um segundo mensageiro, conhecido como AMP cíclico. Esse AMP cíclico é uma substância produzida a partir de prostaglandinas, que fica dentro das nossas células, recebem a informação do lado externo da célula, e lá dentro da célula eles vão dar um comando para que, por exemplo, seja produzido alguns hormônios. Então, para que os hormônios sejam produzidos pela célula, ela precisa receber uma informação que vem de fora. E a substância que recebe essa informação lá dentro da célula, conhecida como segundo mensageiro, é o AMP cíclico, que é produzido a partir de prostaglandinas. Então, são substâncias lipídicas apolares que possuem funções extremamente importantes para o funcionamento das nossas células. Um outro exemplo são os tromboxanos ou tromboxanas. Esse nome remete para a gente a trombo. Então a gente lembra de trombo. Trombo é a formação de coágulo sanguíneo. Então o exemplo que eu trouxe aqui é a tromboxana, conhecido como TXA2. Ela é uma substância vasoconstritora. Então ela pega o vaso sanguíneo e faz com que ele fique menor. Ele vai sofrer processo de constrição, ele vai se fechar. Em processos inflamatórios isso é importante, porque vai aumentar, por exemplo, a pressão sanguínea, para que o sangue circule mais rápido e células de defesa cheguem mais rápido no local da inflamação. Então o nome, muitas das vezes, remete à funcionalidade ou onde elas foram encontradas. Por exemplo, as prostaglandinas são substâncias produzidas a partir de um ácido prostático. Reparem que são ácidos carboxílicos, na sua grande maioria. Tem a presença de ácido carboxílico. Então, são substâncias produzidas a partir de ácidos graxos de cadeia longa. Como essas substâncias foram encontradas primeiro na próstata, recebeu o nome de prostaglandina. Outro exemplo é a prostaciclina, que é um derivado dessa de cima aqui, das prostaglandinas. O exemplo que eu trouxe é a PGI2, que é agora o contrário, ela é vasodilatadora. Então, no processo inflamatório, nós temos momentos que o vaso sanguíneo tem que sofrer constrição, tem que se fechar, e tem momentos que ele tem que sofrer dilatação, para que as células possam sair da corrente sanguínea e ir para o tecido lesionado. Para que elas saiam, tem que ter dilatação. Então, as prostaciclinas também podem ajudar nesse processo. Tudo bem? E por último aqui, os leucotrienos. O exemplo de leucotrieno que eu trouxe é o LTB4, que está relacionado com a asma, com o processo asmático,
e é uma substância quimiotática também. Vamos aos poucos. O processo de asma é porque tem a constrição dos brônquios, né, dos nossos pulmões. Então, quando os brônquios sofrem constrição, a pessoa fica com problema de respiração. Então, a vasoconstrição e a vasodilatação tem tudo a ver com os eicosanoides, tem tudo a ver com a cascata do ácido araquidônico e com esses produtos lipídicos que são produzidos principalmente em processos inflamatórios. A asma ou choque anafilático ou algum processo alérgico mais brusco, ele faz a vasoconstrição e isso pode levar aí, né, a grandes problemas. E o que é uma substância quimiotática? Nós não temos, por exemplo, dentro das nossas células, uma forma de comunicação real, efetiva. Né? Não tem um celular, não tem um telefone para que as células se comuniquem. Então, os leucócitos, né, as células de defesa, elas ficam circulantes na nossa corrente sanguínea e nos vasos linfáticos. Quando nós temos um tecido lesionado, por exemplo, uma infecção no pulmão, como por exemplo aconteceu com a Covid-19, nós precisamos que esses leucócitos eles saiam do local que eles estão e vão lá para o pulmão para ajudar no processo inflamatório. E no nosso sistema circulatório, isso se dá pela liberação de moléculas químicas, de substâncias químicas. Uma delas são as prostaglandinas, que são pró-inflamatórias, e o outro exemplo que eu estou trazendo aqui são os leucotrienos. Então, eles vão avisando os leucócitos para que eles possam saber onde o processo inflamatório está ocorrendo e possam se deslocar até o processo inflamatório, até o tecido lesionado. Tudo bem? Essa é basicamente a forma de comunicação do nosso sistema circulatório. Então, nós temos aí a comunicação por meio de substâncias químicas, por meio de metabólitos que são produzidos dentro das nossas células e liberados na corrente sanguínea. Então, isso aqui é a principal função e relacionado com os eicosanoides que são produzidos a partir do ácido araquidônico. Tudo bem? E para finalizar essa aula e esse tema de lipídios dessa primeira parte, nós vamos falar aqui das lipoproteínas. Lipoproteínas são substâncias que têm a associação de proteínas com lipídios diversos. Eu já mencionei isso em vários momentos, né? Que os lipídios são apolares e por isso eles têm dificuldade de ter um trânsito no nosso sangue e nas nossas células, por exemplo, porque o sangue e as células possuem grande quantidade de água e água é uma substância polar. O lipídio é apolar. Para que ele possa ter um bom trânsito, é preciso que haja a presença de lipoproteínas. O que as lipoproteínas são? São proteínas conhecidas como apolipoproteínas, e aí nós temos diversas apolipoproteínas. Cada lipoproteína dessa vai ter uma apolipoproteína específica, ou mais de uma, mas não vem ao caso para essa aula desse momento, tudo bem? Mas o que tem de comum e o que nós precisamos entender aqui? As lipoproteínas, no seu envoltório, vão ter a presença das proteínas. Eu representei aqui por aminoácidos. Aminoácidos são substâncias que compõem as proteínas. Quando a gente tem a presença do lado externo de proteínas, as proteínas, os aminoácidos, na maioria das vezes, são substâncias polares, que têm afinidade pela água. E aí, elas vão ficar circundando e guardando no seu interior aqui, ó, lipídios. E esses lipídios podem ser ácidos graxos, podem ser fosfolipídios, podem ser triglicerídeos, podem ser o colesterol ou ésteres de colesterol, mas na maioria das vezes a gente lida com esse assunto em relação aos triglicerídeos e o colesterol. O triglicerídeo eu representei de amarelo e o colesterol eu representei de rosa aqui na legenda, tudo bem? Então, olha só, quando a gente tem uma lipoproteína, ela tem uma boa circulação, imaginem que aqui é uma corrente sanguínea, um vaso sanguíneo repleto de água, e essa lipoproteína vai ter um trânsito legal ali dentro, porque do lado externo
são proteínas, são aminoácidos, que são substâncias que têm afinidade pela água. Essas lipoproteínas têm um trânsito legal, elas conseguem ser transportadas na corrente sanguínea, são lipoproteínas plasmáticas, né, que estão no nosso sangue, e transportam esses lipídios diversos para os locais que eles precisam chegar. Então esse processo começa a partir do nosso intestino, a partir da nossa dieta. E nos nossos tecidos periféricos, essas lipoproteínas também estão presentes. Tudo bem? Então, antes de explicar cada uma delas, eu dei uma introdução da importância das lipoproteínas, do que são essas lipoproteínas, e não podemos esquecer que do lado externo sempre nós temos a presença de proteínas denominadas de apolipoproteínas, que são diversas, mas o que elas têm em comum é que elas são substâncias polares que têm afinidade pela água e elas conseguem transportar aqui na corrente sanguínea os lipídios sem grandes problemas. Tudo bem? Vamos aqui às 4 principais lipoproteínas que nós temos. A primeira delas é o quilomicron, ou quilomicrons. Onde os quilomicrons são produzidos? Lá no intestino delgado. Então, lá no intestino delgado, na nossa dieta, os lipídios principais que nós adquirimos da dieta são os triglicerídeos e o colesterol. Mas lembrem-se que principalmente os triglicerídeos, porque o colesterol a gente produz ele de forma endógena, a gente produz colesterol no nosso fígado. Então, lipídio da dieta, na sua grande maioria, vão ser os triglicerídeos. Então, quando a gente se alimenta e tem a presença de gordura nos nossos alimentos, tem a presença de lipídios, nós vamos formar, então, a lipoproteína lá no intestino, conhecida como quilomicrons. O quilomicron, ou quilomicrons, é a lipoproteína mais leve que nós temos, ou menos densa, porque ela está repleta de triglicerídeos, que são gorduras, né, que pesam menos. Então, os quilomicrons são as lipoproteínas menos densas que nós temos. Produziu o quilomicron lá no intestino, ele vai cair na corrente sanguínea, e o que o quilomicron vai fazer? Distribuir os triglicerídeos em amarelo para os nossos tecidos. O que o nosso tecido vai fazer com esses triglicerídeos? Vai usar o ácido graxo para gerar energia, na forma de ATP, principalmente células musculares, né, o músculo cardíaco, por exemplo. Vai utilizar o ácido graxo para formar os fosfolipídios de membrana, para formar outros compostos mais. Vai usar o pouco do colesterol que veio da dieta para compor as nossas membranas, para usar como precursor para a síntese de vários outros compostos. Tudo que nós já vimos estudando, tudo bem? E aí, se ainda tiver excesso de triglicerídeo, de colesterol, o que o quilomicron faz? Ele vai em direção ao fígado. Lá no fígado, essa lipoproteína deixa os triglicerídeos e o restante do colesterol que sobrou lá no fígado. O que o fígado faz, que é um órgão metabolizador? Ele transforma esse triglicerídeo e colesterol que sobrou em VLDL, que é uma outra lipoproteína, que tem as mesmas características. Proteína do lado de fora, que está representada em azul, triglicerídeo em amarelo e colesterol do lado interno. Mas reparem que ele tem menos triglicerídeo aqui presente do que o quilomicron. O quilomicron é a maior lipoproteína que nós temos. Bom, o que o VLDL faz? Que é a lipoproteína conhecida como lipoproteína de alta densidade. Então vem do inglês, né? Mas significa que é uma lipoproteína de muito alta densidade. Very low density lipoprotein. Então é uma lipoproteína de muito baixa densidade. Essa densidade está relacionada com a presença do triglicerídeo. Quanto mais triglicerídeo, menos denso, porque o triglicerídeo é gordura. Gordura tem um peso menor, uma densidade menor. Então essa aqui é a segunda lipoproteína menos densa que nós temos. Qual que é a função do VLDL que foi gerado principalmente no fígado? É levar triglicerídeo e colesterol para o nosso tecido adiposo, onde ele vai ser armazenado. Então esse triglicerídeo vai ser armazenado
como estoque de reserva no tecido adiposo, nas células adiposas, e ele leva um pouco para o músculo também. Por quê? Porque músculo é um órgão, um tecido que precisa de muita energia. Então, um pouco desse triglicerídeo e desse colesterol vai ser usado também nos músculos. O colesterol na membrana plasmática, né, para encher a membrana plasmática, e o triglicerídeo vai liberar os ácidos graxos que vão ser usados para gerar energia na forma de ATP. Quando o VLDL, essa lipoproteína, vai perdendo o triglicerídeo no decorrer do caminho, do percurso que ele vai fazendo, ele se transforma no IDL, que é uma lipoproteína de densidade intermediária, e logo em seguida ele é transformado na lipoproteína conhecido como LDL. Então, a LDL é o resquício do VLDL ou pode ser produzida também no fígado. Qual que é a diferença da LDL para o VLDL? A LDL tem menos triglicerídeo ainda e mais colesterol. Então, ela transporta muito mais colesterol do que triglicerídeo. Qual que é o destino da LDL? Também o nosso tecido adiposo, né, para ser armazenado. O músculo, que vai usar esse colesterol e um pouco desse triglicerídeo para uso próprio. E também os tecidos periféricos. O que é tecido periférico? Qualquer tecido do nosso corpo recebe também as gorduras, né, os lipídios do LDL. LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Então, ela tem uma densidade menor do que o HDL, mas tem uma densidade maior do que as duas de cima. Tudo bem? Então, olha lá, o lipoproteína de densidade baixa, certo? Qual que é o problema do LDL? Por que todo mundo fala mal do LDL? Por que ele é visto como uma coisa ruim? Porque quando ele está em excesso, quando a gente está produzindo colesterol demais no fígado, quando a gente está comendo alimento, né, na nossa dieta muito rico em triglicerídeo, a gordura, o lipídio fica em excesso. Quem que lida com esse excesso? A LDL. Então ela vai tentando levar para os nossos tecidos periféricos para ser utilizado. Só que tem tanta gordura, tem tanto lipídio já no tecido periférico que a gente não aceita mais. E aí o que a LDL faz? Um pouco ela retorna para o fígado, mas muito pouco. O restante ela acumula onde ela consegue acumular. Ela acumula nas nossas células, ela acumula nos macrófagos, gerando processo inflamatório, e ela acumula nos vasos sanguíneos. Esse é o grande problema, que causa aqui o que nós conhecemos como aterosclerose, que é o entupimento, principalmente por LDL, né, nos nossos vasos sanguíneos. Isso aumenta a pressão arterial, pode causar aí os AVCs, né, o AVS, acidentes vasculares encefálicos, pode causar um infarto agudo do miocárdio, que nós já discutimos em outra aula também. Mas o problema será sempre o excesso. Não é que o LDL é o vilão. O vilão é o excesso de triglicerídeo, o vilão é o excesso do colesterol, porque o LDL não consegue controlar o excesso e se deposita em locais indevidos. Tudo bem? Para a gente lembrar qual que é bom e qual que é ruim, tem sempre aquela regrinha, LDL, logo Deus leva. Para a gente lembrar que é a lipoproteína mais prejudicial quando está em excesso. E para finalizar, o HDL. O HDL é uma lipoproteína que só transporta colesterol, por isso a densidade dela é a maior de todas, porque só tem colesterol, não tem triglicerídeo, não tem gordura, né? Efetivamente, só tem o lipídio colesterol, que é mais denso, então é uma lipoproteína High Density Lipoprotein, é uma proteína de alta densidade. Alta quando a gente compara com as outras, tudo bem? Qual que é a função do HDL? Ele é produzido lá no intestino, quando a gente adquire colesterol da dieta, e ele é produzido também no fígado. Qual que é a função dessa lipoproteína? Ela é uma lipoproteína que vai passando nos nossos tecidos, lá começa lá no nosso intestino, passa pelo fígado e nos outros tecidos mais e vai retirando o excesso de colesterol.
e leva esse excesso de colesterol para o fígado. O que o fígado vai fazer? Ele é um órgão metabolizador. Ele pega esse excesso de colesterol, transforma ele nos sais biliares, nos ácidos biliares, produz outros compostos, outros derivados de colesterol e tenta lidar com esse excesso. Por isso que é tido como uma lipoproteína boa. E para a gente saber que ela de fato tem essa função benéfica, a regrinha HDL, hoje Deus livra, né? A sigla HDL, para a gente saber que ela é uma lipoproteína benquista, hoje Deus livra. Mas, para frisar e finalizar, todas as lipoproteínas têm as suas funções, são importantes. O problema do LDL vai ser sempre quando o nosso triglicerídeo, o nosso colesterol, os nossos lipídios estão em excesso. Tudo bem? Eu espero sinceramente que essa aula tenha feito sentido para vocês, ajude vocês a entenderem esses temas que não são apenas da bioquímica, mas envolve aí a fisiologia, envolve a imunologia e outras disciplinas mais. Se vocês tiverem disciplina e se esforçarem, contem sempre comigo para ajudar vocês no processo de aprendizado significativo. E não se esqueçam de se inscrever e de deixar o joinha e mensagens, recados, sugestões, que elas serão sempre bem-vindas.